Opa! Isso aí. Vambora pra mais um videozinho de Hollow Knight Silksong. Continuando exatamente onde a gente parou no último vídeo. Eu não lembro direito o que a gente estava fazendo. Eu só lembro que eu fiz isso daqui. Tem essa costureira aqui. O que acontece? Tem bastante tempo que eu não jogo. Tem alguns dias que eu não jogo. Porque meu notebook simplesmente não aguenta gravar. Ah, calma aí. Eu acho que se eu for pra cá vai ter uma coisa diferente por causa dessa nova possibilidade. Meu notebook simplesmente não aguenta gravar mais do que 2 vídeos de uma vez. Sabia que ia ter coisa aqui. É só seda. Meu notebook simplesmente não aguenta gravar mais do que 2 vídeos de uma vez antes da memória dele lotar, porque o SSD dele é muito pequenininho. Aí o que acontece? Eu acabo tendo que gravar Cara, derrote o quarto vozeiro. O que foi isso? Eu passei aqui no último vídeo e não tinha. E tipo, não, tinha, ele tava ali, mas ele não me atacou. Por que ele me atacou agora? Eu não tava esperando por isso. Eu nem acredito que eu consegui vencer ele de primeira. Caraca, cara. Que aconteceu? Que foi isso? É pra isso que eu tô gravando Hollow Knight, pô. É pra isso que eu tô gravando Hollow Knight. Pra pegar exatamente esse tipo de reação que eu queria ter pego no primeiro episódio e não consegui, infelizmente. Que foi isso, meu amigo? Mano,
Caraca. Nossa, Hollow Knight é Hollow Knight, né? Nossa, inclusive, eu tô jogando na época que saiu recentemente, acho que saiu na minha perspectiva, obviamente, né? Acho que a notícia saiu ontem ou anteontem, que vão fazer um patch de atualização pro Hollow Knight Silksong, porque falaram que tá muito difícil. Ah, eu não acredito que vão meter uma dessa. Tipo, ai, o jogo tá muito difícil, pelo que me falaram. Isso aí eu tô tirando coisa da minha cabeça já, né? Eu não sei se é realmente esse o motivo, mas me falaram que tem gente reclamando que fala, eu chego cansado do trabalho, aí eu vou jogar o jogo e é muito difícil. Cara, o jogo é pra ser difícil! A graça do jogo é ser um jogo difícil. Então se você me pega um jogo desse daqui e manda facilitar, é tipo falar, facilita Dark Souls. Foi o que fizeram com o Elden Ring, o que não faz o menor sentido. Sinceramente, não faz muito sentido pegar e querer dificultar um jogo, facilitar um jogo que foi feito pra ser difícil. Eu acho isso completamente desnecessário. Tem coisa pra cá, calma aí. Eu acho completamente desnecessário esse tipo de pedido ser atendido. Claro, se for um patch de atualização opcional, eu até concordo em ter, porque tem gente que realmente não gosta de um jogo muito difícil. Tem gente que realmente não gosta de um jogo muito difícil. Se for um patch de atualização adicional, opcional, beleza. Só que agora, se for um patch de atualização obrigatório para obrigatoriamente diminuir a dificuldade do Hollow Knight Silksong, sinceramente, eu vou catar um jeito, eu vou caçar um jeito, eu vou arrumar um jeito para manter o meu na versão antiga. Porque eu não quero reduzir a dificuldade. Pra mim, a graça do Hollow Knight sempre foi ele ser um jogo desafiador. E eu achei isso meio absurdo da parte de quem tá reclamando que o jogo é difícil. É tipo pegar Elden Ring e querer que facilite. Foi o que, como eu mencionei há alguns minutos atrás, foi o que fizeram com a DLC do Elden Ring, aparentemente. Sinceramente, eu acho desnecessário. Porque o Hollow Knight, ele não é difícil, ele é desafiador. Tem uma pequena diferença entre... Nossa, eu quebrei a placa. Tem uma pequena diferença entre alguma coisa ser difícil e alguma coisa ser desafiadora. É só uma Tanajoura treinando aqui. Uop! Então, tem uma clara diferença entre um jogo que é difícil e um jogo que é desafiador. Você pega, por exemplo, aqueles jogos antigos de Nintendo SNES e tal, eles não tinham muitas horas de gameplay. Então o que era preciso fazer pra fazer a gameplay durar? Eu tô falando isso enquanto eu batalho, é meio complicado, né? O que era feito nesses jogos antigos pra poder fazer o tempo de gameplay render? Eles deixavam o jogo ridiculamente difícil. Por quê? Porque vamos dizer que o jogo tinha 4 horas de gameplay completa. Pra você zerar o jogo, você leva 4 horas. Como que eles vão fazer um jogo de 4 horas durar, sei lá, 10 horas? Eles vão deixar o jogo... Vai! Sai! Sai daqui! Ai! O que é aquilo ali? Pera aí, me dê. Que é isso? É fragmento de carapaça. Tem banco aqui. Então como que você vai deixar um jogo com 4 horas de gameplay totais de uma forma... Depois eu leio isso aqui, calma aí. Eu quero terminar de concluir o meu assunto. Como que você vai fazer pra um jogo de 4 horas totais de gameplay render pelo menos 10, 12 horas de gameplay? Você vai deixar esse jogo difícil de uma maneira que você, na sua perspectiva de criança, na sua perspectiva de jovem, de adolescente, seja o que for, você vai achar ridiculamente difícil. E não vai conseguir passar de algumas partes de primeira. Eu vou morrer. Passar de algumas partes de primeira. Então, esse tipo de jogo eu até defendo que deveria ter algum tipo de facilidade, ou até não. Às vezes a graça do jogo mesmo é ele ser ridiculamente difícil, sabe qual é? E tipo, às vezes a pessoa que joga o jogo se diverte unicamente por ele ser um jogo ridiculamente difícil. Mas agora, pegar Hollow Knight
Pô, eu zerei o primeiro Hollow Knight. Eu queria ter feito o Panteão de Hollow Knight, dando uma sessão de spoiler aqui. Caso você não conheça a história do Hollow Knight original, o que você tá fazendo no meu vídeo? Vai pesquisar sobre a história do Hollow Knight. Eu ainda não pretendo fazer vídeo de Hollow Knight... O Hollow Knight original é fogo de falar, né? Não que seja Hollow Knight original, porque esse aqui é o falso. Mas enfim, o primeiro jogo, eu ainda tô acostumando a... Ah, não tinha vindo aqui ainda. Eu ainda tô acostumando com a ideia de... Depois eu exploro aqui, porque eu tô com medo de acontecer alguma coisa e interromper o que eu tô falando, eu perder o fio da meada. Então, o que acontece? Eu zerei o primeiro Hollow Knight. Além de zerar ele, eu fiz o final que todos consideram o final bom do Hollow Knight. Qual é o final bom? Novamente avisando que eu vou dar um spoiler absurdo sobre o final do jogo, que é o seguinte: o final bom se consiste em você usar... Foi tudo planejado. Se consiste em você usar o Ferrão dos Sonhos despertado para poder entrar na mente do Cavaleiro Vazio e enfrentar a Radiância diretamente. Então você desce o sarrafo na Radiância, tipo, a própria Radiância, que é a infecção que tá afetando o Hollow Nest, e você erradica essa infecção. Correto? O que acontece? Eu zerei esse primeiro jogo, fiz esse final, que é relativamente difícil, é relativamente complexo de se fazer. Derrotar a Radiância não é fácil, eu vou dizer pra vocês, não é fácil derrotar a Radiância. Porém, não é impossível, eu não fiquei chorando, eu fui lá, tentei até aí. Outra coisa também que eu fiz no primeiro jogo do Hollow Knight, antes de enfrentar o Panteão, eu ativei a DLC do Grimm. E eu enfrentei o Rei dos Pesadelos Grimm. E foi ridiculamente complicado enfrentar ele. Mas eu chorei? Pedi pra reduzir a dificuldade? Não, eu fui lá, abaixei a cabeça, fui lá, entendeu? Peguei, tive um pouquinho de boa vontade. Claro que antes eu tinha muito mais tempo do que eu tenho agora, né? Mas dá pra entender. Eu tive um pouquinho de boa vontade e fui lá enfrentar ele. A graça do jogo é essa. Isso aqui deve ser transporte de viagem rápida, né? Tive a minha boa vontade e enfrentei o Rei do Pesadelo. Gostaria de ter feito o Panteão de Hollow Knight? Gostaria de ter feito o Panteão de Hollow Knight. Não fiz. Por quê? Porque... Tá, isso aqui é viagem rápida mesmo. Isso é muito maneirinho, isso é muito maneirinho. Oxe, dá pra bater em você, que legal, não sabia. Gostaria de ter feito o Panteão? Gostaria de ter feito o Panteão. Não fiz, por quê? Eu passei eu quase passei, na verdade, do primeiro Panteão de Hollow Knight, aquele que não é o Panteão pro final definitivo. O que eu quero dizer é que aqueles panteõezinhos que tem lá no Salão dos Deuses e tal, eu quase passei do primeiro panteão, aquele que você enfrentar a mosquinha e tal, pá. Só que o que acontece? Eu acabei parando de jogar Hollow Knight, porque eu não tenho o Hollow Knight, eu tenho o PS4 e eu não tenho o Hollow Knight na minha conta do meu PS4, era a conta de um amigo e eu precisei passar a conta pra ele de volta. Então acabou que eu não peguei a conta com ele de novo. Tu tá matando a beterrabinha, cara, seu antissocial? Vai pro espinho, vai. Então acabou que eu tive que, entre aspas, devolver a conta desse amigo que tem o Hollow Knight pra ele poder jogar, pra ele poder emprestar pra outros amigos e tal. Enfim. E acabou que eu não joguei mais o Hollow Knight. Então acabou que eu não completei o Panteão de Hollow Knight. Eu sequer cheguei a conseguir desbloquear o Panteão de Hollow Knight. Enfim, Hollow Knight é um jogo desafiador, só que não é impossível. E eu duvido que eu vou morrer, cara. E eu duvido que o Hollow Knight Silksong seja tão ridiculamente difícil ao ponto de precisar... Calma aí, patrão. Calma aí, patrão. Eu duvido que ele seja difícil ao ponto de precisar de um patch de atualização para poder reduzir a dificuldade. Eu acho isso desnecessário, na minha opinião. Claro, cada um tem a sua opinião.
Eu ainda não joguei muito desse jogo, então eu não posso dizer muita coisa, né? Porém, se eu acabar encontrando alguma dificuldade, eu não vou achar necessariamente ruim e necessário um patch de atualização para poder reduzir a dificuldade. Obviamente, vai me tomar mais tempo, como quem tá... Caraca, o cara é bom. Como quem tá só querendo se divertir. Mas, sinceramente, pra mim a diversão desse jogo é saber que ele é difícil. Opa! Pra mim a diversão desse jogo é saber que ele é difícil. Então tá aí, fica aí a minha indignação com essa notícia que saiu recentemente, cara. O que temos para cá? Vamos dar uma olhadinha e... Opa. Vem aqui, vem aqui. Ui, eu preciso me curar, senão eu vou me lascar. Eu não quero morrer aqui, não. Ô, caramba. Não, eu vou voltar e... Eu voltei no intuito de não morrer e foi exatamente o que aconteceu. Incrível, incrível. Tá, antes de falar sobre a notícia que saiu do Silksong ter sua dificuldade reduzida, eu acho que eu ia entrar em um assunto. Qual é o assunto? Que assunto seria esse? Eu não lembro. Eu realmente não lembro que assunto seria esse que eu pretendia entrar. Eu vou tentar lembrar aqui para poder ter algo o que falar enquanto eu jogo. Mas por enquanto eu vou ficar só na lembrança, só tentando lembrar mesmo. Vai, foi tu que me matou na última vez, seu vagabundo. Vem. Ah, aqui vem o quê? Calma aí. Tem mais o que fazer pra cá? Tô me dando à toa. Ó. Ai! Esqueci, ele é uma formiga, ele pode subir por debaixo da terra. Foi aqui que eu caí naquela armadilhazinha, não foi? Foi. Calma aí. Então, sobre esse bichinho aqui, eu tenho uma dedução. Eu acho que ele é uma pulga. Ah, agora que caiu a ficha pra mim. Eles são pulgas daquele acampamento lá que a gente encontrou no segundo vídeo, se eu não me engano. Lembra que teve aquele bichinho que falou que tinha algumas pulgas perdidas? Então, eu acho que... Não, agora eu tenho certeza que eles dois têm relação entre si. E, na verdade, essas pulguinhas a gente acaba recuperando para poder voltar para o acampamento e a gente receber alguma recompensa, tipo aquela larvinha lá aquelas larvinhas de mosca, de borboleta, sei lá o que porcaria era aquela, do primeiro Hollow Knight. Interessante. Ainda não tinha caído a ficha. Acabei de me dar conta. Não precisa subir não, vem cá que eu te pego aqui embaixo. Vem cá. Chega aí. Tome.
Caraca, a movimentação dessas formiguinhas tá muito maneirinha. Inclusive, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu fiquei de falar em vídeo e eu acabei me esquecendo. Ainda bem que eu lembrei agora nesse vídeo. É uma coisa que eu notei nesse Hollow Knight aqui é o seguinte. Não pela luta com a Tessela do vídeo 3. Não pela luta com a Tessela. Porque, como esse jogo aqui aparentemente se passa antes do Hollow Knight, se passa antes dos eventos de Hollow Knight, é até justificável que os movimentos da Hornet no jogo anterior a este seja parecido com o da Tessela, porque se você lembrar na batalha da Tessela, ela dá um ataque diagonal para baixo, ela faz o equivalente ao que a Hornet faz quando se cura, ela fica flutuando aqui assim e dá uns ataques. A Hornet usa a seda para fazer isso, ela dá um ataque para frente, ela dá uma investida assim para frente. Futuramente eu posso descobrir se isso realmente faz algum sentido, tem alguma relação, ou a Team Cherry simplesmente estava com preguiça de trabalhar, né, no moveset dessa personagem. Essa eu acho até justificável, mas eu não sei se vocês estão lembrados da batalha que eu tive contra a Besta dos Sinos, lembrei o nome dele. A Besta dos Sinos, que agora é o nosso transporte de fast travel. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas tem um boss no Hollow Knight que ele é tipo uma... Ele é tipo uma... Uou! Eu tenho que matar essa formiga pequena primeiro. Nossa, tá difícil, hein? Pronto, dei um fim nela. Agora eu venho aqui. É isso aqui, me curo. Pera aí, eu tô... Tá, eu sei onde eu tô. Eu não tô em lugar novo, então eu não preciso ficar insistindo em batalhar com esse maluco aqui, não. Eu vou só pegar esses dinheirinhos aqui e vou vazar. Onde eu estava? Sim. Eu não lembro o nome do boss. Eu vou deixar escrito aqui na tela, João da edição, por favor. Deixa escrito na tela o nome do boss e, se possível, um PNG de qual seria esse boss que eu estou me referindo agora. Mas ele parece uma moita de grama. Ele parece uma moita de grama. Eu não sei se é Besta Musgosa o nome dele. Não sei. Mas o que acontece é... Os ataques da Besta dos Sinos são praticamente, quase que exatamente iguais aos da Besta Musgosa. Por que que eu digo isso? O ataque da Besta Musgosa era o quê? Uma investida para frente, uma investida pulando, atravessando a tela de baixo para cima e depois caindo, correto? E basicamente isso, na verdade, Caramba! No primeiro Hollow Knight. Aqui a diferença é, ele joga... era pra cá que eu ia aí, que bom que eu lembrei. Ele joga alguns sinos pra cima, depois que ele sai no meio da terra, é a única diferença do ataque. Eu espero que o Silksong não se mantenha assim, copiando o moveset de outros bosses, porque seria meio painha, né? Caramba, foi 7 anos de desenvolvimento, 6 ou 7 anos de desenvolvimento de Hollow Knight Silksong pela Team Cherry, todo mundo colocando uma expectativa absurda, porque o primeiro jogo é muito bom, e o que não faltou pra esses malucos foi dinheiro, porque o primeiro Hollow Knight foi sucesso de venda, e foram 3 malucos pra receber o lucro de todas as vendas. Porque foram só 3 pessoas que criaram o primeiro jogo. Então os caras estavam nadando em dinheiro. Não tem nem como falar que não tinha orçamento pra fazer um moveset diferente de boss. Enfim, vou recolher um pouco as minhas falas, os meus diálogos, para vocês poderem apreciar esta trilha sonora. D'un enfant sur le banc, Faridula si manette, Doni poina volinette, Pina sans mi manicette. D'un enfant sur le banc,
Faridula si manette, doni poina volinette, pina sans mi manicette, d'un fond sur le banc, ça de Loria. Hironara. Dalaka Revendo. Faridula si manette, doni poina volinette, pina sans mi manicette, d'un fond sur le banc. Onde muita gente se reúne, muitas canções são cantadas, tu vai morrer, Sherman. Você vai morrer. Chamando até... Por que o chão tá tremendo? Hein? Caraca, se tu quiser atrair os malucos com esse sino aí, no mínimo tu vai arrumar a ideia de morrer por aí, vai. Eu não vou te salvar não, hein? Não, mentira, eu vou assim, inspecionar, inserir 30 rosários, vamos ver. O que é isso aqui? Diga-me. Fast Travel? Estação de descanso. Eu não tenho que pagar pra entrar toda vez aqui não, né? Não brinca comigo não. Morte. Veio descansar seu corpo cansado? A subida é excruciante e até os devotos devem respeitar seus limites. Fico impressionada em ver alguém se empunhar firme uma arma que tenha conseguido subir tão longe. Pera. Eu acho que eu li errado, vou ler de novo. Fico impressionada em ver alguém sem empunhar firme uma arma que tenha conseguido subir tão longe. De fato, somos afortunados por termos chegado até aqui. Mais afortunados do que muitos, ou talvez a diferença entre os afortunados e os desafortunados seja apenas a fé? Ou talvez a diferença... De fato, somos afortunados por ter chegado até aqui. Mais afortunados do que muitos. Ou talvez a diferença entre os afortunados e os desafortunados seja apenas a fé? Agora, enquanto descansamos, que tal negociarmos? Se você tiver rosário, aceito-os com prazer. É um mercadinho. Cinto pesado. Um fardo sagrado para ajudar a manter sua compostura, seja ao ferir os outros ou ao ser ferida. Você permanecerá firme no lugar. Ah! Bolsa de ferramentas, essa sua bolsa com restos que encontrei por aqui e um pouco de trabalho. Posso adicionar alguns bolsos para que você possa carregar mais ferramentas e fragmentos. Seria muito bom, não é mesmo? Medalha memorial. As memórias só nos sobrecarregam, mas alguns peregrinos ainda se agarram a elas com uma devoção despropositada. A letra tá muito pequena, porque eu fiz um esquema aqui para jogar na televisão e conseguir gravar a tela. A letra tá muito pequenininha. Esta memória não é sua, mas talvez você possa encontrar um uso para ela. Ah, cordão de rosários. Muito obrigado, meu amigo. Não vou querer nada, não. Não quer negociar? Fico me perguntando, será que os rosários vão pesar durante a subida? Ih, rapaz, larga de ser malandro, mano. Tá careiro pra caramba. Me diz que eu não vou ter que pagar pra entrar toda vez. Eu vou ter que pagar pra entrar toda vez. Eu vou ter que pagar pra entrar. Nossa, esse maluco é um mercenário. Eita, caramba. Que barulho é esse?
Eu não vi o nome da região. Eu não vi o nome da região. E eu acho que eu vou fazer uma coisa. Não me levem a mal, mas eu vou sair do jogo de novo e vou refazer o caminho, porque eu quero ver o nome da região. Eu não sei o nome da... Eu me recuso a descobrir de outra forma. Já voltamos. Droga. Eu tinha esquecido que o jogo tem salvamento automático. E algumas coisas vão ficar salvas de uma maneira ou de outra. Eu não vou saber como que é entrar nessa cidade. Que triste. Que droga. É pântano de alguma coisa, mas eu queria muito saber qual é o nome. Ah, isso aqui é pra fazer cordão de rosários. Um cordão de rosário vale quantos rosários? Calma aí. Me fala quantos rosários vale um cordão de rosários primeiro. Contei 60 rosários, não vale a pena fazer. Perdi 20 rosários, achei que era um banquinho. Isso aqui vai ser uma loja posteriormente, eu tenho quase certeza. Ou, no mínimo, vai ser uma cidade. O corvo me ataca! Cara, é muito específico esse inimigo fazer exatamente esse som. Porque eu conheço um maluco que faz exatamente esse som. Quando ele vai falar comigo, ele faz exatamente esse som que parece que um pterodáctilo. Caraca, eu não acredito nisso. Não acredito nisso não, cara. Ah, dá pra entrar, viu? É uma lojinha, eu imagino. Quase lar. Nossa, é um trocadilho. Crazy. Saudações, viajante. Procurando uma bebida, um descanso ou ambos? Saudações, bom inseto. O calor de sua lareira é bem-vindo nessas planícies encharcadas. Sim, é uma subida úmida por estas bandas. Antes, só peregrinos passavam por mim. Mas os tempos estão estranhos. Você nem é a carapaça mais esquisita que andou por aqui. Um velho guerreiro barulhento apareceu não faz muito, causando a maior confusão. E agora uma moça jovem se alojou no meu quarto de cima. A moça comentou que procura insetos habilidosos como você. Talvez valha a pena dar uma passada lá, se ainda não foi. Eu acho que eu sei quem é, hein? Eu sei quem tá lá, hein? Eu acho que eu tô ligado em quem tá lá. É tu? Oh, uma doce surpresa para Nu. Você é uma adulta, não? Crescida, pronta para caçar? Certamente eu não sou criança, jovem. Então, perfeito. Nu quer fazer um desejo para ela. Você vai buscar os muitos insetos fabulosos de fiar longo e cortá-los. Cortá-los com sua lâmina, cortá-los com seu espírito maduro, cortá-los com seu coração adulto selvagem. Você pode ajudar Nu a pegar o pergaminho dela e encher as páginas com o aprendizado dos seus cortes? Mais uma side quest. Você faz Nu tão feliz, caça as criaturas desta terra e registra neste pergaminho. É o diário do caçador. Ah, viu? Diário da caçadora.
Derrote os inimigos para adicionar os registros deles ao diário. Revise os inimigos derrotados no painel diário do menu. Nesvia. Conhecer os habitantes de uma terra é uma tarefa compensadora. Talvez você seja mais adulta que ninguém imagina. Não, mais adulta que imagina. Um elogio desse faz Nu tremer. Então vá, caça e persiga e comece o nosso aprendizado. Pode deixar. Ah, eu achei que ia ser a Tessela que ia estar aqui. Droga, me beitaram. Fui beitado. Ai, caramba. Droga, cara. Que droga. Morri de bobeira. Não tem como subir, né? Só tem esse caminho, é obrigatório. Vamos lá. Beleza. Beleza. Meu Deus. Ai, 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 ai. Aonde que eu tô indo? Aqui é a subida. Uhum. Tá. Ponto de fast travel. Show de bola. Muito massa, muito massa. Tá, eu fiquei caladão. Opa. Que é isso aqui? Ai. Eu vim aqui só pra cair numa armadilha e perder 2 de vida. E... Mickey! Nossa, acho que eu nem posso falar isso. Ah, eu morri. Eu fiquei bastante tempo... Não sei onde eu morri. Perdi minhas coisas.
Perdi minhas coisas. Caraca, hein? Que problema, hein? Não, é pra cá, não é? Ah, menos mal. É pra cá mesmo. É aqui. Isso. Perdi não. Tá aqui. Caraca, eu caí de novo na mesma armadilha. Tá de brincadeira comigo, né? Eu preciso de alguma coisa pra iluminar. Não vou explorar isso aqui agora, não. Outro dia eu volto aqui. Quando eu lembrar, obviamente. Eu fiquei meio caladão por bastante tempo agora. Depois de entrar naquele assunto, naquela discussão, aquele monólogo sobre reduzir a dificuldade do Silksong, que eu achei meio absurdo mesmo. Eu fiquei meio caladão, porque é região nova, então eu quero prestar atenção. Ai! Então eu quero prestar atenção no que está acontecendo aqui. Opa! Deu certo. Rosários. Ah, vai um pontinho de vida pelo rosário que eu ia pegar. Tá, ok. Eu ainda não me lembro que assunto que eu ia entrar. Ainda não consigo me lembrar. Ai, que rato feio, na moral. Me lembro os bichos da hidrovia real. Caraca, o maluco tem uma tesoura. Eita! Calma aí que ele... Tome. Caraca, o maluco tem uma tesoura. Esse ratinho também... Eita! Tá, se ele desce, eu imagino que ele consiga subir. Então eu vou lá embaixo buscar ele antes que ele me pegue de surpresa. Esses bichinhos, esses ratinhos me lembram bastante os bichinhos da hidrovia real do Hollow Knight. Não lembro que assunto que eu ia entrar, que eu ia desenvolver. Eu esqueci realmente por conta da parada lá que eu tava falando sobre... Que eu tava falando sobre a dificuldade do Silksong. Porém, acabou que me remeteu a um assunto que eu tive com relação ao... Ai, que bicho feio, na moral. Sai daqui, bicho cheio de dente. Acabou que me remeteu a lembrar de um assunto que eu tive com uma pessoa sobre Hollow Knight Silksong e outros jogos. Entre outros jogos. Que se consiste no quê? Que se consiste no quê? Algumas pessoas de alguns jogos... Agora vai dar polêmica. Ó a polêmica chegando, né? Assim que é bom, assim que é maneiro. Algumas pessoas costumam reclamar de alguns jogos que são sequências de falta de novidade. Eu já conversei com outras pessoas sobre isso e, de fato, a pessoa que eu acabei entrando nessa discussão há bastante tempo atrás, teve um ponto interessante. A agregar no assunto. Porém, o que eu acho sobre... eu não sei se eu falei sobre o que eu tô dialogando, então eu vou repetir. Eu vou me repetir. Jogos que são continuações. Pessoas reclamam muito que esse tipo de jogos não tem novidades. Não tem mecânicas novas, não tem coisas diferenciadas com relação ao jogo anterior. Só que na minha cabeça, assim, na minha opinião, o jogo que é uma continuação, ele tem que ser mais focado na continuação.
Tipo, claro, é óbvio que um jogo que é uma continuação vai ter continuação da história. É óbvio que ele vai ter uma continuação da história. Porém, acho eu que quem for jogar o jogo que, pelo menos pra mim, eu trato dessa forma. Se eu for jogar um jogo que se trata de uma continuação, eu não vou ficar me preocupando muito em ficar analisando cada detalhe do jogo, Eu vou me lascar por ter entrado aqui pra pegar isso aqui, quer ver? Ah, não. Eu não vou ficar me preocupando, procurando detalhe pra poder falar que, mas não teve novidade, mas só teve isso daqui de diferente. Porque, sinceramente, eu gostaria de focar na história como uma continuação. Então, pra mim, é meio sem sentido exigir um absurdo de novidades em um jogo que seria uma continuação. Porque, pensa comigo, o meu ponto é, se você pega um jogo, vou pegar um God of War 2018. God of War 2018 teve a sua continuação, que todo mundo fala que é praticamente uma DLC, inclusive, que foi o God of War Ragnarok. God of War Ragnarok veio quase que unicamente apenas para concluir a história do God of War 2018. Porém, muita gente reclama, e amigos meus também reclamam, que não tem novidades na mecânica de combate. Aqui vai ter um boss. Que não tem novidade na mecânica de combate. Eu sabia que ia ter um boss para me interromper. Nossa, ele tira duas máscaras de vida. Onde eu estava, enquanto eu me dirijo aonde eu não faço ideia, você negocia bebida? Eu vou comprar. Eu não posso. Eu tô sem dinheiro. Não, obrigado. Onde eu estava? Sim. God of War Ragnarok, ele veio quase que unicamente só pra concluir a história do God of War 2018. E eu penso assim, se a desenvolvedora do jogo pegar, claro, faltou novidade, até concordo, ter algumas novidades seria algo relativamente legal, para dizer o mínimo. Porém, a questão o meu ponto se você pegar um jogo e mudar ele absurdamente, encher ele de novidade, tecnicamente ele não seria outro jogo completamente diferente e não uma continuação do jogo anterior. Você pega o Hollow Knight. Hollow Knight, a mecânica é pular, dar dash, bater pra frente. Aqui, o que mudou na Hornet é diagonal pra baixo. O Knight bate diretamente pra baixo. E é um Metroidvania. Eu acho meio sem sentido pessoas ficarem cobrando que o Hollow Knight Silksong tem que ter novidades de mecânica, sendo que é um Metroidvania. Então, tipo, não tem por que ter um absurdo de novidade. Gastei minha única cera, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Então, penso eu que, sendo esse jogo aqui, eu posso estar desenvolvendo um assunto muito mal desenvolvido e com certeza vão me xingar e eu vou ter que fazer um vídeo de 40 minutos explicando o que eu quero dizer com um roteiro, sendo que eu só tô falando bobagem. Esse é o problema da internet. Você não pode expor a sua opinião sem o risco de ser cancelado ou até mesmo morto, porque você falou do jogo de alguém, porque você falou que Naruto é ruim, por exemplo. Acho Naruto ruim? Não acho Naruto ruim, mas eu poderia ter ofendido alguém que é fã do Itachi, e o fã do Itachi ia bater aqui na minha porta pra poder usar o Sharingan dele em mim. Ih, rapaz, ficou esquisito isso aí, lá ele. Enfim, o que eu quero dizer? Alguns jogos eu acho meio desnecessário ficar focando só em querer saber de novidade, porque acabaria que seria um jogo diferente e não uma continuação, que é a premissa original. Gostaria que tivesse mecânicas novas em outros jogos? Gostaria que tivesse mecânicas novas. Eu acho completamente necessário para eu poder achar o jogo bom? Não, eu não acho completamente necessário. Na minha opinião, eu não acho completamente necessário ter mecânicas, um absurdo de mecânicas novas para poder achar um jogo, uma continuação de um jogo bom, porque eu particularmente, eu quero saber mais da história.
tá ligado? Por exemplo, pega o Horizon Zero Dawn. Do Horizon Zero Dawn pro Forbidden West, a mecânica não muda quase nada. A diferença é que eles adicionam um planador no Horizon Forbidden West. Só que eu joguei o Forbidden West pra saber o resto da história. Eu não liguei muito que teve falta de mecânica, inclusive pra mim, que sou uma pessoa que tem uma dificuldade de aprender mecânicas novas em jogos, de se adaptar, pra mim, na verdade, isso é até uma vantagem, porque é menos problema pra mim e eu consigo desenvolver melhor a gameplay e focar no que eu quero, que é a história. Eu não me incomodei do Horizon Forbidden West não ter um absurdo de novidades com relação ao Zero Dawn. Por quê? Porque eu estava focando na história. Depois dessa batalha, eu entro em outros jogos que tiveram continuações e reclamaram, coisas do tipo assim, mas agora deixa eu focar na batalha aqui, porque esse bicho tira 2 de vida e ele é bem complicadinho. Calma aí que eu tenho uma ideia. Se aqui tiver um banquinho... Se aqui tiver um banquinho, eu vou ficar deveras feliz. Não, não tem um banquinho. Aparentemente. Já que é opcional enfrentar aquele boss... Deixa eu abaixar o volume do meu fone aqui. Já que é opcional enfrentar aquele boss, aparentemente, eu vou enfrentar ele depois. Porque eu quero achar pelo menos um ponto de spawn. Latínia do Operário. Que colhamos os resíduos e jamais nos cansemos. Que limpemos os resíduos e jamais sintamos fome. Que enrolemos os resíduos e jamais hesitemos. Caraca. Entendi, foi nada. Eu quero pelo menos achar um banco. Um ponto de descanso um pouco mais próximo desse boss antes de enfrentá-lo. Acabou que eu me enfiei no lugar que eu falei que eu não ia explorar. Olha só. Então, voltando ao assunto, um pouco menos concentrado porque o Mickey Mouse tá tentando me matar aqui. Opa. Medalhão memorial. Tá, beleza. Tá. Eu tenho que ficar bem atento, porque aqui é muito escuro pra aparecer um bicho ou uma armadilha dessa aqui e acabar com a minha vida é muito, muito fácil. Então eu preciso prestar atenção direito aonde eu tô pisando. Ali é um ponto de fast travel. Ah, aqui. Ah, eu tô aqui. Ah, que bonitinho o barulhinho que ele faz. Nossa, que fofinho. Ele me lembrou o Banguela, inclusive. Tá, eu tô aqui, beleza, tá, ok. É que eu tô aqui, aqui aonde? Tá, aqui, tá. Recordei onde eu tô. Deixa eu só recuperar minha vida aqui antes de descer naquele lugar. Voltando ao assunto de jogos com relação à continuação. Horizon Zero Dawn Forbidden West foi um jogo que eu joguei e não me importei de não ter um absurdo de novidade. God of War Ragnarok, joguei também. E todo mundo ficou falando, não acredito que eu caí. Nossa, eu não acredito que eu caí de novo na mesma armadilha. De novo. Sou muito besta, na moral. Nossa, eu sou trouxa também, né? Calma aí. Vem cá. Vou viajar pro Vale dos Ossos porque lá é pertinho de um banco. E eu vou aproveitar para usar pela primeira vez o Fast Travel. Nossa. Deixa eu falar com você. Ah, tá com medo. Mas tadinho, ele é tão bonitinho.
Nossa, eu acabei de perceber que o meu notebook travou na Fast Travel. Nossa, eu imaginava ele travar em qualquer parte do jogo, menos nessa parte tão específica. Vale dos Ossos, estamos de volta aqui. E ele fez o painel de desejos, deixa eu ver. Repara no Vale de Ossos, dos Ossos. Tem muitos reparos para fazer aqui, mas preciso de mais materiais. Tudo o que quero são fragmentos de carapaça para que eu possa trabalhar. Não estou pedindo muito. Eu vou doar. Vou te doar 200 fragmentos de carapaça. Que isso aqui é muito fácil de conseguir. Não faz o menor sentido eu não querer doar. Eu tô ouvindo. Opa. Oi! Tá te procurando. Este posto avançado que os cambaleantes insetos peregrinos construíram para si mesmos. Dondako. Dondako ou Dondako? Acho que é Dondako. Onde estão os armamentos? Os machos de vigia? Nunca vi um acampamento tão mal defendido. Os peregrinos daqui não têm sanidade para a guerra, Chakra. Suspeito que a maioria partiu para a cidadela logo depois de terem chegado. Se eles continuarem sendo tão descuidados, só encontrarão morte nas terras cruéis de Fiar Longo. Infelizmente. Vou comprar isso aqui, que é interessante. Oh, ela canta diferente aqui. Muito legalzinho, muito legalzinho. Tá, eu vou fazer o seguinte, esse vídeo já tá com 1 hora. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, entendeu? No próximo vídeo eu já começo com um assunto meio polêmico, falando sobre o jogo. Eu provavelmente vou ser xingado por falar desse jogo. Eu peço, por favor, que você tenha uma mentalidade de entender que eu só estou falando a minha opinião sobre um simples jogo, tá? Ok? Beleza? Esclarecido? Esclarecido. É isso aí, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!